Graça e paz, boa noite, tudo bem com vocês? Feliz hoje, né? A gente está com um time mais do que completo aqui em casa, recebendo aqui a ajuda, o apoio, o suporte do Jacó, do Jaques dirigindo, e a Tal, que não canta nada, hoje cantando tudo aqui pra gente, né? E que nos deixa muito felizes e satisfeitos. E também com uma galera aqui em casa, uma plateia aqui, uma pequena igreja, visita até do Texas hoje. Minha casa está muito chique, né? Tá vendo? Meus pais, a gente tem um aniversariante hoje aqui. O William está com a gente. Eu já vi que tem parente lá de Santarém acompanhando. As trigêmeas estão assistindo, né? Então, um abraço aí para todo mundo em Santarém. Muito bom estar com vocês. Então, dá tempo ainda, não comecei a pregar ainda, dá tempo de você chamar mais pessoas, compartilhar esse link agora aí nas suas redes sociais, nas suas listas de amigos, para que a gente possa refletir juntos na palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre esse tema, arrependei-vos. Na época de Jesus, a situação ali na região, a situação política, geográfica, econômica, era uma situação extremamente difícil para todos os contemporâneos de Jesus naquela época. O povo, a população, enfrentava uma ocupação severa por parte de Roma. Roma dominava ali. E as regras daquele momento que tinham que ser seguidas eram as regras dos romanos, que dominavam, que comandavam, que dirigiam tudo com braço forte, com mão forte em relação a toda a população, a todos os habitantes ali daquelas regiões. Portanto, toda a Palestina, incluindo aí, logicamente, Samaria, Judéia, Galiléia, toda essa região onde a gente lê as narrativas bíblicas, as histórias bíblicas que tanto nos emocionam, que tanto nos instruem, nos ensinam, nos confortam. Essas histórias belíssimas que a gente lê, que a gente aprende desde a nossa mais terna infância, a gente cresce ouvindo essas histórias, você precisa ter em mente que elas se desenvolveram e aconteceram num contexto de profunda opressão, de profunda pressão e tensão política naquele momento. Ou seja, as coisas não foram um conto de fadas como possa sugerir a capa de uma Bíblia da Garotada. Sabe a Bíblia da Garotada, que vem com aqueles desenhos coloridinhos? E aí as histórias bíblicas são contadas com letras grandonas, bem reduzidas e muito desenho. Fica parecendo que é tudo, né? Mas não é. Se você mergulhar no texto bíblico, você vai perceber que eram tempos muito difíceis. É confortante para a gente saber que Paulo, aos Gálatas, vai dizer que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Se fosse para eu escolher, se fosse para eu e mais um comitê de amigos meus escolhermos qual época Jesus deveria vir, certamente eu riscaria aquela época. Eu ia falar, não, o negócio aqui está muito ruim. Aqui não é o lugar ideal para nascer um bebê, é muito arriscado. Mas Deus entendeu que aquela era a época, que a plenitude dos tempos era exatamente aquele momento. E o que a gente precisava fazer se morássemos lá, se vivêssemos lá naquele momento? Quais eram as regras que nós tínhamos que obedecer para ter uma vida sossegada? Eu vou te falar de duas apenas. A primeira, todo habitante ali do Império Romano precisava cumprir rigorosamente, pagar rigorosamente os tributos exigidos por Roma. Se você paga direitinho o pedágio, você pode caminhar tranquilo. E os tributos que Roma exigia eram tributos muito acima do que o povo tinha capacidade de pagar. Por isso o povo também era tão sacrificado, era tão oprimido, era tão explorado. Eu e você, pelo menos
aqueles que moram aqui, nós sabemos que a gente vive num país que tem um dos impostos mais caros do mundo. E a gente sabe o quanto a gente tem que trabalhar para sustentar poderosos, políticos, governos, e quanto sobra para a gente poder tocar a nossa vida. A gente tem esse senso de injustiça, esse senso de exploração. Mas eu queria que você entendesse que lá no Império Romano a coisa era muito pior, porque lá cada cobrador de imposto, cada publicano, ele decidia. Roma simplesmente falava, eu quero metade do salário daquela família, mas o publicano podia chegar lá e falar, eu quero 80%. 30% ia para o bolso dele, com o consentimento de Roma. O que Roma falava para cada cobrador de imposto é o seguinte, como você vai cobrar, como você vai receber, quanto você vai cobrar, não nos interessa, nós queremos a nossa parte, e a nossa parte é essa, que já era alta. Portanto, essa é a primeira regra, que se todo habitante cumprisse bonitinho, vida sossegada. E tinha uma segunda regra, dentre as várias regras, eu só destaco duas, que os caras tinham que cumprir. Era, você não podia ter qualquer manifestação contrária à ideologia de Roma. Entenda esse guarda-chuva da seguinte forma, manifestação contrária, eu não estou falando necessariamente em fazer uma passeata de camelos, não é isso, entendeu? Uma camelociata, não é disso que eu estou falando. Mas manifestações contrárias você não poderia em praça pública, em público, falar qualquer coisa que ofendesse aos valores, às regras e aos princípios de Roma. Você não podia falar contra César, contra o imperador. Você não poderia, por exemplo, querer dizer que a sua fé, o seu Deus e a sua religião eram mais poderosos do que o Império Romano. Ou seja, as pessoas tinham que andar ali no estreito, de forma muito cautelosa, de forma muito cuidadosa, para não serem pegas, para não sofrerem sanções e para não sofrerem violências, entre aspas, legais determinadas pelas forças romanas. Bom, então agora que você já entendeu esse contexto difícil de viver, eu perguntaria, tá, mas biblicamente, né? Na Bíblia tem alguma coisa que fala sobre o que poderia acontecer se estas regras do império fossem quebradas? Tem. Pilatos, ele deixa para a gente uma demonstração do uso do seu poder e da sua força desproporcional em relação a um povo fragilizado e indefeso. Se você está aí com a sua Bíblia, abre ela no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Eu vou ler de 1 a 5 em nome de Jesus. Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E Jesus respondendo disse-lhes, pensais que esses galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou? Pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela leitura da Tua Palavra, pelo Evangelho. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio
de poder compartilhar esta porção do Evangelho. Fala conosco, Pai. Nos traz ensino, orientação, exortação, guia, dirige, conforta e consola as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Olha só, o primeiro verso, naquele mesmo tempo. Essa expressão, se ela tivesse só assim, naquele tempo, só que tem a palavra mesmo. A palavra mesmo indica o seguinte: existem coisas acontecendo aqui. E essas coisas são importantes para a gente entender o momento, entender o estado de ânimo psicológico da audiência da população. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas o primeiro verso do capítulo 12, um capítulo anterior, ele já revela para a gente que a situação era tensa. Olha como começa o capítulo 12. Enquanto isso, ajuntou-se uma multidão de inúmeras pessoas, de tal modo que pisoteavam umas às outras, e ele começou a dizer primeiro aos seus discípulos. Você entendeu o clima? O texto aqui fala de uma multidão de pessoas que se juntaram para ouvir a Jesus. Mas o autor do Evangelho ele faz questão de dar um detalhe para a gente. Era tanta gente que essas pessoas pisoteavam umas às outras, ou seja, era uma coisa que estava um caos a organização. Sabe quando você vai naqueles eventos que a lotação é uma superlotação, não tem mais lugar, tem gente em pé, tem gente no corredor, o pessoal começa a trazer cadeira, as crianças sentam lá no chão perto do púlpito para assistir, tem gente nas janelas, gente que não conseguiu entrar e ficou para fora e fica bravo porque não conseguiu entrar. E Jesus está num cenário desse. As pessoas querem ouvir Jesus. O capítulo 12 vai ter uma série de ensinamentos, de repreensões, parábolas. Jesus vai falar sobre aquele contexto, vai falar sobre as demandas, as carências, as necessidades daquele povo. E aí a gente chega aqui no versículo 13. E aí no versículo 13 não explica exatamente onde Jesus está, mas o fato é que ele é abordado. Naquele contexto, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Esse é aquele típico texto que a gente passa rápido por ele e não presta atenção. Esses galileus chegaram para Jesus e a pergunta deles, eu vou traduzir aqui para a gente numa linguagem popular para você entender. Mestre, o que o senhor teria a falar da morte daqueles galileus no templo, que Pilatos misturou com o sangue do sacrifício? Meu irmão, meu amigo e minha amiga, você que está me ouvindo, presta atenção. O que aconteceu no templo foi algo absurdo, foi algo escandaloso. As forças policiais de Pilatos, os soldados romanos, os soldados que Pilatos ordenou, entraram no templo e foi feita uma chacina. Eles mataram no horário de culto, no horário de celebração, no horário de adoração. Soldados romanos entraram e mataram alguns homens galileus. O evangelista aqui, ele faz questão de dar toda a dramaticidade da cena. Eles misturaram, é óbvio, ele põe o nome de Pilatos, porque Pilatos é quem ordenou, Pilatos não foi lá pessoalmente, mas Pilatos é quem dá ordem, porque ele tem o poder. Pilatos é o cara que manda matar, é o cara que manda soltar e que manda prender. Então ele tem esse poder sobre ele. E ele é o cara que se acha. Óbvio, ele vai ouvir de Cristo quando ele chega e fala, pô, você tem que falar alguma coisa. Ele fala, não, você só tem poder para fazer o que você está fazendo porque do céu foi dado para você. Porque se o meu Pai quiser tirar esse poder, ele tira agora. Então, nesses diálogos, a gente vai percebendo vontade de Deus, soberania de Deus, permissão de Deus, tudo isso. Então, esses caras chegam para Jesus e falam, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Galileus foram mortos, foram sacrificados no horário de culto no templo, e o sangue deles foi misturado com o sangue do sacrifício.
Bom, Jesus podia, por exemplo, seguir um conselho que eu quero ler para você porque ele é muito significativo, que está em Amós. Olha só, Amós 5, versículo 13. Olha o que diz no versículo 13 do livro do profeta Amós, no capítulo 5. Portanto, o prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Esse foi um conselho do profeta Amós nas profecias dele. Para explicar com detalhes o que Amós quer dizer, a gente teria que falar sobre o livro de Amós. Mas eu vou tentar ser bem breve para você. Amós não está falando assim que eu tenho que me calar e não abrir a minha boca. Ele está falando de silêncio. Silêncio de forma inteligente, de forma reflexiva e de forma prudente. E ele fala, porque aquele tempo é mau. O que Amós está falando é o seguinte, só fale se Deus realmente falar com você e te orientar e determinar algo que você deva falar, porque é um tempo delicado, é um tempo mau, é um tempo perigoso. É isso que Amós está falando para a geração dele. Bom, e ele fala sobre o prudente. Aí agora aqui, Jesus precisa responder a pergunta dos seus interlocutores. Então deixa eu te falar, se Jesus se calasse e não respondesse, ele agradaria Roma. Mas ao mesmo tempo, os judeus iam olhar para ele como traidor da causa deles. Agora, se Jesus fala, ele agrada os judeus. E os romanos vão ficar irados com Jesus. Essa é aqueles momentos assim, aquelas situações que os acusadores de Jesus, as pessoas que seguem Jesus, tentam deixar ele numa sinuca de bico. Então, o que Jesus vai fazer? Bom, Jesus não vai seguir o conselho de Amós, porque Amós fala sobre o prudente no sentido de espera o momento certo. Mas Jesus, além de prudente, ele é Jesus. Ele é mestre, ele é rei, ele é Deus, ele é sábio acima de qualquer sabedoria. Então Jesus ele vai responder de forma surpreendente. E a resposta já vem aqui no versículo 2. E Jesus respondendo disse-lhes: pensais que esses galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Bom, a resposta de Jesus, para você entender a resposta dele, é porque Jesus sabe que está implícito na pergunta a crença que aquela geração tinha. Aquela geração, ela acreditava no que muitos da nossa geração acreditam. Toda grande tragédia, e aquilo no templo foi uma mega tragédia, imagine o que seria hoje em qualquer igreja entrar soldados do governo para matar pessoas. Aliás, pensa nos países onde as igrejas estão entrando para incendiar igrejas, matar pastores, matar padres, matar crentes, matar cristãos. Pensa se não é uma tragédia. Mas as pessoas entendiam que grandes tragédias, elas eram consequência de grandes pecados. A pergunta do ser humano, você já reparou que ela até hoje é assim? Mas o que fulano fez para isso ter acontecido? Porque nós somos reducionistas no aspecto da complexidade da vida. A gente quer uma resposta fácil. A gente quer uma resposta 1 mais 1 igual a 2. Mas a vida não funciona exatamente assim. A vida tem variáveis, a vida tem resultados quebrados, tem frações, tem coisas complexas na vida. Então, para eles eram, poxa, os caras foram lá e sacrificaram. E aí? Então, Jesus sabe que nas entrelinhas da pergunta, nos bastidores da pergunta, o que eles querem saber é, o que aqueles caras fizeram de tão grave? E aí Jesus olha para eles e fala assim, na resposta de Jesus, em nenhum momento Jesus agride Roma. Jesus não compactua com Roma. Jesus não concorda com a opressão romana. Aliás, Jesus ele é vítima tanto da religiosidade
legalista da época, quanto de toda a política romana. Jesus ele é assassinado, ele é crucificado por esses poderes terrenos. Então Jesus ele não concorda, mas Jesus naquele momento ele vai responder para os caras, porque ele não está ali com a liderança romana para responder à liderança romana. Então Jesus vai falar: vocês estão pensando mesmo que os galileus que morreram, eles eram mais pecadores do que os outros galileus? Porque para aquela geração é assim: fulano que passa por uma tragédia muito grande é porque cometeu um pecado muito grande, tem um pecado oculto. Você já viu como a nossa geração é especialista em fazer isso? Tipo, não, mereceu, a gente quer sangue. Entendeu? Mas aí Jesus, ele olha para aqueles caras e fala: não, presta atenção. E aí no verso 3, logo na sequência, ele fala: eu vos digo, não. Aqueles caras não eram mais pecadores. Antes, se vos não arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Quer dizer, os caras estão perguntando assim: qual era o problema deles? Jesus pega e vira todas as baterias e os canhões para os interlocutores e fala assim: não. E se vocês não se arrependerem, vocês de igual forma também vão perecer. Bom, Jesus continua a resposta dele. E olha só o verso 4 e o 5. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Pensais que foram maiores pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Jesus ele lembra de um fato também trágico. Ele lembra de uma tragédia que aconteceu em Jerusalém e traz a tragédia para a conversa, traz a tragédia para aquela discussão. Ele fala: aqueles 18 lá, a torre de Siloé caiu em cima deles, eles morreram na hora. Vocês acham que eles eram os maiores pecadores de Jerusalém? Porque a Bíblia não explica nada por que aconteceu aquilo. Sabe aquela coisa assim? Que azar, eu estava na hora errada, no lugar errado, e uma torre caiu em cima de mim. A primeira coisa que a gente pensa é: o que eles fizeram para merecer isso? E Jesus ele traz para a realidade e ele fala: não, eles não eram. E eu vou insistir com vocês: arrependei-vos, porque se vocês não se arrependerem, de igual forma vocês vão perecer. Essa foi a resposta de Jesus para aqueles galileus que foram perguntar para ele da tragédia no templo. Algumas lições para a gente. A primeira delas: em termos de justiça, não existe diferença entre mortos e vivos. Os caras que morreram e os caras que estão vivos, em termos de justiça divina, eu não estou falando dessa justiça falha, enferma, corrupta e injusta que a gente sofre aqui nessa terra corrompida e pecadora. Eu estou falando da justiça divina. Em termos de justiça divina, não existe diferença. Todo mundo de igual forma tem que responder. Todo mundo. Ninguém fica fora, ninguém pode ser livre. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu quero compartilhar com você: Jesus viu os 18 da torre de Siloé. Qual era o assunto no momento? A tragédia que aconteceu no templo. Porque a tragédia do templo ganhou as manchetes em Jerusalém. A tragédia do templo teve mídia em Jerusalém. Porque a tragédia no templo fala do grande templo de Salomão, de Davi, de Herodes. Fala do templo onde os caras adoram o único Deus. Fala de religião. E religião, goste você ou não, sempre será tema nos debates, nas questões
de família, nas questões de amigos, nas questões nacionais, nas questões mundiais. Gostem ou não gostem os ateus, religião faz parte. E por que eu destaco isso? Ninguém lembrava dos 18, ninguém sabe o nome dos 18. Quanta gente morre que você não sabe? A gente fala, o Titanic afundou, 1.500 e poucas pessoas, a gente não sabe o nome de nenhum. O único nome que a gente sabe é do personagem do Leonardo DiCaprio, que é uma ficção. E olhe lá, se eu não me engano, Jack e Rose. Mateus aqui cochichou para mim. Rose. Então, olha só, Jesus, ele traz os 18 da Torre de Siloé. Por que isso para mim é importante? Porque para Jesus, toda vida importa. Toda vida importa. Para Jesus, ele conta, ele sabe, ele calcula, ele me conhece individualmente, ele sabe da minha história, ele sabe de todo mundo que está aqui na minha casa hoje, ele sabe de todo mundo que está nessa audiência hoje, ele conhece as pessoas em todos os países, em todos os bairros, em todas as tribos, em todos os guetos, sabe, nos piores lugares, nos melhores lugares. Jesus sabe de tudo. E aí ele traz essa história que ninguém se importava. A Torre de Siloé caiu, e isso é uma tragédia. Tinha 18 caras lá passando. Imagina o que é isso, você sai para passear, uma torre cai em cima de você. E morre 18. Então Jesus fala, vocês acham mesmo que aqueles 18 eram os maiores pecadores de Jerusalém? Arrependam-se, senão vocês vão perecer de igual forma. E a terceira e última lição que eu quero compartilhar com você, essa eu não consegui dar outro nome para ela é mais direta e reta. Cuide da sua vida. Você conseguiu entender? Os galileus foram abordar Jesus para saber o que ele achava de Roma, o que ele achava da morte dos galileus, quais eram os graves pecados dos galileus que morreram ali. Eles não esperavam ouvir de Jesus o que ouviram: arrependam-se. Jesus está dizendo para eles assim: vocês estão muito preocupados com o que esses caras estão fazendo, pensando, cuidem da vossa vida, porque a nossa tendência é olhar sempre para o erro dos outros, é olhar para os pecados dos outros, e a gente é incapaz de perceber as nossas demandas que são deficientes, que são falhas. Então Jesus está falando, arrependam-se. E é muito interessante o versículo 5, vocês se arrependam, senão vocês vão perecer. É arrepender-se ou perecer. Jesus está dando essa alternativa. Ou vocês se arrependem, ou vocês também perecem. Se você lembrar, a pregação de João Batista é: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E Jesus, quando começa a pregação dele depois de João Batista, o apelo de Jesus é o mesmo: arrependam-se. Ou seja, a mensagem do arrependimento é uma mensagem bíblica. Se eu quero me encontrar com o caminho da salvação na minha vida, eu preciso mudar, eu preciso rever, eu preciso ressignificar posturas, palavras, atitudes. Eu preciso olhar para dentro de mim. Em uma palavra, eu preciso de arrependimento. Sem arrependimento, deixa eu te dizer, a gente pode ser especialista em muitos temas, a gente pode ter respostas prontas para muitas questões da vida, inclusive das questões mais dramáticas e complexas que nós estamos vivendo e enfrentando nesses dias. Mas cada um precisa dar conta de si. E o caminho da salvação, ele se inicia a partir de um arrependimento genuíno e verdadeiro.
Sem arrependimento eu não sigo a Jesus. Sem arrependimento eu nem quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas eu preciso de arrependimento. Eu termino contando para você uma passagem na vida do pregador Whitefield. Whitefield viveu ali no ano de 1700 e pouquinho ele nasceu e morreu dentro desse mesmo século, 1770 e alguma coisa. E na Grã-Bretanha ele foi um dos grandes pregadores. E a fama dele era a fama assim, qualquer casa que ele fosse, qualquer casa que ele entrasse, as pessoas já sabiam que ele ia conversar um por um sobre a eternidade, sobre a vida da pessoa, qual era a expectativa dela para o depois da morte. E ele conta na biografia dele que certa vez ele entrou numa casa que recebeu ele numa das viagens missionárias evangelísticas dele, e ele ficou hospedado lá uma semana. A família não era cristã, só que ele fala, pensa numa família sensacional, amorosa, educada, hospitaleira, uma família agradável, que dá vontade de você não ir embora nunca mais, de tão agradável que eles são. Aí ele fala assim, mas eles só não eram crentes. Mas a família tratou ele de uma forma tão sensacional que pela única vez na vida, o Whitefield ficou constrangido, envergonhado e não conseguiu abordar ninguém da família. E aquilo foi incomodando ele. Ele ia para o quarto dele, dormia e tal, e todo mundo, à volta da mesa, o carinho da esposa, do marido, das duas filhas. Bom, chegou no último dia, ele ficou 5 dias lá, no último dia ele orou, porque o Espírito Santo incomodou ele demais. Ele orou, tentou dormir, não dormiu, continuou envergonhado, continuou inibido, sem coragem de abordar a família. Aí ele teve uma ideia e ele orou, ele falou, Senhor, aprova a minha ideia. Senhor, me ajuda. Sabe quando você tem uma ideia, mas você quer a bênção de Deus? Então, imagina, Whitefield, grande pregador. E aí ele fala que sentiu no coração e seguiu a ideia dele. Ele não diz que Deus falou com ele, mas ele seguiu com a ideia dele. Qual foi a grande ideia que ele teve? Ele pegou a aliança dele, foi na janela do quarto dele. Então, imagina assim, o quadradinho de cada vidrinho na janela, tudo, né? Você conseguiu entender? Eu não estou conseguindo explicar, mas enfim. Está lá, ele foi num vidrinho desse e com a aliança dele ele riscou, ele escreveu, ele estragou o vidro do anfitrião. Ele escreveu, falta-lhes uma coisa. Pegou a aliança, desceu, era um sobrado, desceu, fez a última refeição, se despediu, abraçou, todo mundo chorou, agradeceu, feliz e tal, foi embora. Ele foi embora e aí a esposa, a dona da casa, a primeira coisa que ela fez, ela falou, eu quero ver como ficou o quarto onde o homem de Deus ficou hospedado. Porque a família estava muito feliz e muito agradecida de ter tido a oportunidade de hospedar por 5 dias Whitefield em sua casa. A esposa foi lá, olhou tudo arrumadinho, um cara extremamente também, né, todo caprichoso, sabe, tem noção de como ele tem que tratar as coisas dos outros, deixou tudo em ordem ali. Aí ela olha na janela e ela viu. Quando ela viu escrito, falta-lhes uma coisa, ela conta no testemunho que no momento que ela leu, ela foi invadida por uma convicção de pecado e ela começou a chorar. Ela começou a chorar e ao mesmo tempo ficar feliz. E o sentimento dela era assim, puxa vida, eu fiquei esses 5 dias julgando mal o pregador. Eu achei que Whitefield não se importava com a gente, porque todo mundo me falou que toda casa que ele vai, ele fala com todo mundo, e na nossa casa ele não falava com ninguém, só comia. Então, aí ela falou assim, caramba, mas ele estava prestando atenção na gente, ele prestou atenção na gente. Poxa, o homem de Deus se preocupou com a gente, deixou essa mensagem. E ela conta que naquele momento ela teve convicção de pecado e o sentimento que veio sobre ela foi de arrependimento.
Nisso ela chama as filhas. As filhas entram, ela fala, lê. As filhas leram, falta-lhes uma coisa. As filhas foram invadidas pela mesma convicção de pecado e começaram a chorar com a mãe. Chama o seu pai, o pai que era todo durão. Aliás, o pai era um coronel. O pai chega, elas mostram, o pai também tem a mesma convicção de pecado, se emociona igualmente e os 4 dobram os joelhos em arrependimento e rendem as vidas a Jesus Cristo. Eu acho que é isso que falta para a nossa geração. Arrependimento. Arrependei-vos. São tempos difíceis e trabalhosos para qualquer espectro, para qualquer lado, para qualquer pessoa. A gente não sabe o que vem por aí. Eu sei que o que vem por aí é Jesus Cristo. Eu sei quem vem. Jesus Cristo vem. Mas a Bíblia fala de tempos muito difíceis. Que arrependimento não falte no nosso coração, que arrependimento não falte na nossa vida. E arrependimento implica em eu aplacar o meu orgulho, os meus caprichos, a minha vontade, as minhas preferências e dar todo lugar para que Jesus faça a vontade dele e haja com a soberania dele na minha história e na minha vida. Que Deus te abençoe.